Glória a Deus. Boa noite, Igreja do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Creio que Deus está aqui, amém? É tão certo e é maravilhoso saber que Ele está neste lugar. Esse Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. E assim como nós estávamos no culto desta manhã, nós tivemos um momento de somente adorá-lo, reconhecendo as qualidades do nosso Deus. Eu te convido nesta hora a fazer o mesmo, olhar para a grandeza de Deus, contemplá-lo na beleza de sua santidade. Os anjos clamam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Os anjos te louvam. A igreja, Senhor, começa a te adorar. A igreja começa a te buscar, Senhor, reconhecendo quem Tu és. Deus forte,
Senhor tem direção segura para nós. Por isso podemos declarar que o Senhor está neste lugar. Isso, meu irmão, levante uma coluna agora de oração. Levante uma coluna de adoração. Levante uma coluna de agradecimento. Faz esse lugar perpétuo na sua vida. Deus está recebendo tudo agora. Poderoso para fazer. E sabemos, Pai, que é tão certo o Senhor está, que o ar, meu Deus, ele se tornou mais quente, mais denso. A nuvem da glória de Deus, a glória espiritual já está aqui. Ele diz para você: somente creia. Da mesma forma, nós cremos que o Senhor está neste lugar, que a nossa oração foi ouvida. Falamos e Ele nos escutou. Temos que ter a mesma convicção de fé, para que quando Ele falar conosco, nos dê a resposta, nos cobrar uma postura, exigir de nós uma mudança, possamos estar prontos e obedientes para dizer: sim, Senhor, fala que o teu servo Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. É tão certo quando tu me falas, 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 e eu posso te ouvir. Será que você pode ouvir Deus nesse momento? Tão certo quando tu me falas, tão certo quando tu me falas, oh Jesus, tão certo quando tu me falas, e eu posso te ouvir. Que o nosso coração esteja aberto, nossa alma e espírito receptivo à voz do Senhor, com o coração do menino Samuel. Fala, Senhor, pois os teus servos ouvem. Do altar à porta, fala, Senhor, nós, os teus servos, estamos ouvindo. Onde nós, pelo Espírito, para testificar a verdade. Tua palavra é a verdade, é a única que liberta. Liberta do medo, da opressão, da tristeza, da calamidade. A palavra essa que se torna tão penetrante no nosso interior, para suprir as necessidades da nossa alma, fazendo diferença, divisão entre pensamentos e intenções do coração. Deus sabe a intenção do seu coração agora, meu irmão. Ele está vendo o teu pensamento agora. Ele está vendo que a tua alma está gritando agora. Às vezes a alma e o espírito estão pedindo socorro, mas talvez o coração está resistindo. E não haverá resistências agora, Senhor. Não usamos máscaras na tua
Jesus muito alto para Amém? A gente tem que valorizar o que a gente tem. Como assim, pastor? Hoje pela manhã nós tivemos um culto abençoado, porque Deus estava neste lugar. Mas tem muitas pessoas que não estão valorizando o que Deus tem para elas. Não estou dizendo que é você no lugar. Estou aqui contando uma experiência que Deus falou muito ao nosso coração na parte da manhã. Eu pastoreei uma igreja há uns 11 anos atrás, por 8 anos. 8 anos. E nessa igreja, irmãos, a igreja era bonita, a igreja tinha um povo bonito, mas o povo não era muito compromissado, não. Né? Então, preste atenção aqui. O povo não era compromissado com a palavra. Então, o que acontece? Por um ano seguido, logo que eu cheguei, eu fiquei com a igreja aberta um ano, domingo de manhã. Só vinha o obreiro, a esposa do obreiro. No ano seguinte, né, comecei a chamar os obreiros para vir de manhã, para a gente tentar levantar o culto. Né, só vinha os obreiros, não vinha mais ninguém. A minha mãe na época era professora de agrade, né? E nesse período ela deu um curso de 10, 11 meses mais ou menos, abrindo a igreja no domingo de manhã, todos os domingos. E além dos alunos da grade, que ela aproveitava e fazia um culto rápido, preste atenção, além desse culto, né, só vinham os alunos da grade, não vinha mais ninguém. Foram praticamente 3 anos consecutivos. E aí o que aconteceu? Eu e meu esposo fomos convocados para ajudar na nossa sede estadual, aos domingos de manhã, né? Na época o pastor Lauro Doriel, e ele nos convocou, que a gente poderia dar uma ajuda na igreja mãe, né? A nossa sede no domingo de manhã. E eu me prontifiquei, eu e meu esposo, nós fomos, né? E aí já tinha acabado o curso da grade, já não gerava culto 3 anos seguidos. Aí no primeiro domingo que a gente foi, praticamente, o telefone já toca, né? A pessoa reclamando que a igreja estava fechada. E justo naquela semana tinha vindo um visitante também, de um outro estado, né, de Manaus. E até hoje a pessoa está na igreja, ficou na igreja, né? E aí essa pessoa começou a reclamar. Porque no dia que eu resolvo ir na igreja, a igreja estava fechada. A igreja estava fechada, isso é um cúmulo, isso é um absurdo. E a pessoa morava alguns metros da igreja. A igreja ficou lá aberta 3 anos seguidos. A passar do outro lado da calçada, nem olhava para a igreja. Aí diante de uma necessidade, como é que o diabo é sujo, né? Quando a igreja fechou, né? Ela poderia vir no culto à noite, morava praticamente em frente à igreja. Não, porque não pode, a igreja tem que estar aberta. Eu falei, não. A gente faz a obra conforme a necessidade. A igreja esteve aí diante de seus olhos 3 anos. Isso me fez lembrar, irmãos, né, que vai chegar um tempo que isso vai acontecer. As igrejas vão fechar a porta. As igrejas vão fechar as portas. E aí aquela pessoa que todo dia ela tinha uma oportunidade de se achegar mais, de buscar mais, de cultuar, de amar o lugar, ela vai sentir falta. Porque ela não vai ter mais acesso ao lugar que estava preparado para aproximar ela de Deus. É por isso que Jesus fala que nos fins dos tempos vai haver muito ranger de dentes. E essa pessoa brigou feio. O telefone, como foi lá na igreja, teve, né, empate de lá na igreja, pessoalmente, de olhar no outro. A igreja está aberta, não sei o quê. E eu falei assim, não discutir não, porque nessa hora a gente tem que segurar o exterior, né? Porque o interior está preparado. Mas se não segura o exterior quer bater boca, né? Quer fazer um monte de coisa. Então eu me segurei. A única coisa que eu falei para ela, eu falei assim, olha, se você quiser pegar o telefone da sede, ligar para o pastor e falar com ele, fica à vontade. Eu estou cumprindo uma missão, né? E a igreja está de portas abertas dentro do horário
gente consegue fazer a outra. Eu não vou voltar aqui nunca mais. E saiu pafiosa. Era uma moça muito bonita que Jesus estava tratando, né? Passou quase 2 anos ou 3, se eu não me engano. Eu fiquei 8 lá. E ela voltou na igreja. E ela veio pedir perdão, né? E eu também fico aqui, perdoa Deus, né? Porque assim, da minha parte não tem nada. Eu sempre foi o diabo que usou. O diabo cega o entendimento da pessoa, para ela não valorizar o que ela tem todos os dias, né? E ela falou assim: pastora, eu passei todos esses anos fora, e todos os dias o Espírito Santo me perdoa. O Espírito Santo constrange, o Espírito Santo consola, mas ele também perdoa. A pessoa se separa, ele nem mexe, ele cutuca. E ela falou: pastora, eu não tinha sossego. Todo dia vinha na minha mente o que eu havia feito, o escândalo que eu fiz. E todos os dias o Espírito Santo me lembrava, ele estava aberto, eu não dei valor. E aí, quando eu achei que era o momento, né, houve tudo aquilo. Me perdoa, pastor, me perdoa. E amém. Amém. Isso me fez lembrar de Noemi. Noemi, com seu marido, seus 2 filhos pequenos, moravam em Belém. E eles moravam numa terra chamada Belém, que significa casa de pão. Belém, casa de pão. E houve, né, uma fome momentânea, e Noemi e o marido tomaram a decisão: vamos sair daqui. Vamos sair daqui de Belém, vamos para Moabe. Moabe era uma terra estrangeira, era uma terra que não servia a Deus, era uma terra de pagãos, e era uma terra que significava o nome amargor, né? Maldição, amargor, coisa ruim. Ela saiu da casa do pão, né, para um momento de descuido, e ela foi para Moabe. Chegando lá, tentou erguer a vida dela. Passado alguns anos ali em Moabe, o esposo dela morreu. Ficou ela e os 2 filhos. Ela começou a perder Moabe. Passado algum tempo, os meninos cresceram, casaram, e alguns anos após, eles faleceram, os 2. E aí Noemi falou assim: ó, não me chame mais de Noemi, me chame de amarga, porque o Senhor amargou a minha vida. Mas não foi Deus que amargou a vida dela, foi a escolha que ela fez. E todo o tempo ela estava na casa do pão. Ah, pastor, não faltou pão naquela época, mas ela estava na casa do pão. Uma hora ou outra o pão ia sair, né? Não é assim que acontece quando a gente vai na padaria. Já tem um irmão que é padeiro, sabe disso, né? Entre uma fornalha e outra, às vezes o pão acaba rápido, mas logo em seguida eles vão repor o pão. Só que às vezes a pessoa está tão afoita, está com a visão tão perdida, que ela acaba o quê? Vou buscar em outro lugar, e às vezes ela não encontra, né? Quem é fiel numa padaria não sabe que quando ela vai comprar pão em outro lugar, o pão é horrível. Às vezes é cru, ou às vezes é queimado demais, ou tem muito fermento, dá aquela dor de estômago. Aí ela pensa: poxa, naquela padaria lá deve ter um pão que eu gosto. E aí Noemi soube que Deus havia se movido lá em Belém e voltou a ter pão. Então ela fala para as noras dela: olha, estou indo para Belém novamente, cada um segue seu caminho, estou indo. A órfã, uma das noras dela, falou assim: tá bom, Noemi. Se despediu, deu um beijo e foi embora. A Ruth foi a única que ficou com ela, para um propósito maior de Deus. Aí volta Noemi e Ruth, né? Agora você imagina um bafafá na cidade: ué, Noemi, não foi você que saiu daqui? O seu marido, seus 2 filhos, se achando, agora volta com a mão na frente e outra atrás, sem nada, ainda com uma mulher que nem é da nossa terra. Que Ruth era estrangeira, ela era morena. Aí Noemi disse: foi a única que me restou, a única que ficou, mas eu voltei para a casa do pão. E ali Deus, né, diante do arrependimento de Noemi, Deus faz uma obra maravilhosa. Ruth é casa com Boaz, né? E ali nasce a descendência de Davi, e da descendência de Davi nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente deve valorizar o que a gente tem. A gente vai passar um pequeno momento, uma pequena
vocês, né? Nós estamos aí nesses domingos do fortalecimento. João capítulo 6, o versículo 35, nós vamos ficar só nesse versículo por enquanto. Pão da vida, Jesus que mata a sede. Então, valoriza a sua igreja. Valoriza, né, que ela está de portas abertas para te receber. Se esforce mais pela casa de Deus. A casa de Deus é o Belém, é a casa de pão. Ah, pastor, mas eu cheguei um dia, não tinha o pão que eu queria. Vai chegar uma hora que vai ter. Porque tem uma promessa. Não pode ter o nome de casa de pão sem ter pão. Não pode ter o nome de padaria sem ter pão. Seria uma mentira, não é verdade? Você vai lá na padaria e não tem pão. Você só encontra ovo para comprar, sal. Mas por que tem o nome de padaria então? Então chega um momento que, apesar de uma certa dificuldade momentânea, Deus ele faz cumprir o pão. E aqui Jesus ele começa dizendo, João 6,35, disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Jesus ele representa aqui, se representa como o pão da vida, como uma fonte de sustento espiritual, né? Estava falando com os irmãos na parte da manhã, que alguém já passou um momento de fome, né? Não estou falando aquela fome de crise não, tá? Estou falando às vezes para fazer um exame médico, tem que ficar ali 12 horas de jejum, né? Você sai de casa, muito apressado, não dá tempo de comer e não tem um lugar certo para comer, você vai ficando com fome. Aí começa primeiro a doer o quê? O estômago, não é assim? O estômago começa a doer, aí começa a cabeça a latejar. Mas vocês já repararam o que acontece com a visão? A visão começa a ficar turva, a pessoa não consegue enxergar direito. Então a fome, ela produz um embaçamento na visão, que foi o que Noemi teve. No momento ela não viu que ali era a casa de pão. Não, vamos para Moab, vamos levar os meninos para Moab, né? O momento de fome espiritual que a igreja está vivendo, irmãos, faz ela buscar em outros lugares o que ela deveria ter na casa de Deus. Porque ela não sabe aguardar no Senhor, está demorando muito. Deus prometeu que ia ter, que agora não está tendo, eu vou buscar em outro lugar. Aí muita gente vai buscar, né? Se embriagando, se drogando, se prostituindo, visitando um monte de igreja e não se firma em nenhuma. Por quê? Porque a pessoa está desnutrida, ela não está alimentada, porque ela não quis se alimentar do pão da vida, esperar Deus cumprir o que precisava cumprir. E Jesus está falando aqui, ó, eu sou o pão da vida. Por quê? Porque muitos estavam atrás de Jesus por causa do pão físico. Mas antes de qualquer milagre, Jesus sempre dava o pão espiritual, que é a palavra. E a gente precisa se encher dessa palavra. Senão a nossa visão vai começar a ficar turva, a cabeça vai começar a doer, e a pessoa, até acontece isso aqui, ó, desmaia de fome. Já vi muita gente cair a pressão, ela desmaia de fome. Tem gente desmaiada espiritualmente. Ele está tão faminto, não está tendo nem força para poder pegar o pão. E Jesus está dizendo, olha, eu posso alimentar o seu espírito, porque com o espírito alimentado você vai ter discernimento, você vai ter fé, você não vai sair do lugar que Deus te colocou. No espírito alimentado você vai guardar a promessa, ainda que pareça tardia, mas no tempo certo ela chega. É igual a pregação de sexta-feira, né? Fiquei bravo porque o celular parou no meio do culto e não deu para postar o culto, irmãos, mas a mensagem de sexta-feira falava disso. Jesus mandou os discípulos entrar no barco, remar e chegar ao outro lado, né? No meio do mar, eles pararam de remar porque o vento estava muito, as ondas estavam muito. Aí Jesus vem andando sobre as águas para demonstrar, eu tenho o controle das águas. Essas águas que estão te açoitando, eu tenho o controle. Aí, em vez de ficar quieto dentro do barco, Pedro fala, deixa-me ter contigo, seu Senhor. Mas a ordem de Jesus foi, fique dentro do barco. E muitas vezes a gente quer sair do barco. O barco representa a palavra. Jesus está falando, fica no barco. E é momento de ficar, irmãos. É momento de se colocar diante aí do Senhor e falar, Senhor, eu vou ficar nessa palavra, custe o que custar.
Se o Senhor diz que o Senhor é o pão da vida, eu vou me alimentar de tudo que o Senhor me der, seja pão físico ou seja pão espiritual. E aí ele continua dizendo que, e Jesus me disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Ou seja, aqueles que se aproximam de Jesus não pelo pão físico, não pelo milagre, mas pelo pão espiritual, vai se sustentar, irmãos. Aquele que se entrega, aquele que busca Deus de verdade, porque é fácil chegar diante de Deus e falar: Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, me livra, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Mas será que nós estamos buscando Jesus pelo pão espiritual? Pelo sustento espiritual? Estava na hora da oração do louvor, falando do Davi, Porque quando a gente está alimentado espiritualmente, irmãos, porque a alma grita, você sabia disso? A alma grita de fome. A fome de quê, pastor? Fome da palavra, da promessa de Deus. O espírito grita de sede. O espírito é que mantém a pessoa viva. Ela grita por sede de justiça, que é ver o cumprimento daquilo que a alma deseja. Amém? Mas aí, irmãos, quando a alma não está nutrida e o espírito está desidratado, é que a falta de água faz isso. Aí como que a gente vai falar para a nossa alma? Por que você está batida? Espere Deus, a gente não vai ter força. E é por isso, irmãos, que muita gente está parando no meio do caminho, está indo para o buraco. Tem muita gente buscando pão num lugar que só tem amargura, buscando amores em outros lugares, buscando revelações, buscando algum movimento que, se ela ficasse quietinha na casa do pão, ela teria da parte de Deus. Jesus falou: fica no barco. Não, Senhor, deixa eu andar nas águas. Então vem, você tem fé para isso? Vem. Pedro teve por um momento teve, mas olhou a circunstância, o que aconteceu? Afundou. E aí, quando Pedro está afundando, ele recobra a consciência, ele grita para Jesus, salva-me. Só que olha um detalhe, eu falei isso na sexta. Jesus estende a mão para Pedro dentro da água. Jesus estava em cima da água, amém? Ele estende a mão e fica olhando para Pedro. Por que você teve tão pouca fé? Jesus teve prazer de olhar nos olhos dele e dizer: se você estivesse bem alimentado, se tivesse guardado o que eu falei, você não estava nessa situação. Mas eu sou fiel. Ele puxa, entra com Pedro no barco e acontece uma calmaria. Olha que coisa linda. Essa história está lá em João 14, se quiser olhar depois. Olha que coisa linda. Jesus fala: eu tenho o controle o tempo todo. Mas se insistir em sair do barco, se insistir em sair de Belém, irmãos, a gente só vai ter prejuízo. Você já viu a pessoa ficar com fome? Ela é fraca. Há uma fraqueza, ela fica anémica, a pressão cai, fica ruim. Ela não tem força para nada. Só fica lá, não tem força de nada. A alma está gritando: me dá comida. O espírito está gritando: estou cheio de sede. Mas não das coisas naturais, mas das coisas espirituais. Que vai chegar um tempo, irmãos, que a gente não vai ter esse ambiente aqui para a gente se encher. Vai vir os anos da fome. A gente está nos anos da bonança. Lembra do José? 7 anos de bonança, 7 anos de fome. É nos anos da bonança que a gente se enche, irmãos. Para que quando vem o ano da fome, a gente tem o sustento. Mas às vezes a pessoa não está dando o devido valor. A igreja tem todo dia. Eu até brinquei, que hoje está uma febre, que a pessoa fala assim: precisa ir para a igreja não. TikTok tem pregação de tudo que eu quiser, realmente. Você abre o TikTok, tem pregação de tudo quanto você quiser. Mas a pessoa não é alimentada. Por quê? Porque ela não tem pastor. Ela escuta aquilo naquele momento, nossa, que pregação linda, até compartilha, até publica, republica, mas passa um tempo ela volta a sentir fome de novo. Por quê? Porque é igual aquele bodezinho, tá vendo o pastor cuidando das ovelhas na prisca e está de longe assim: será que vai sobrar um capinzinho para mim? A pessoa precisa estar no aprisco. Jesus fala que tem que passar pela porta, a porta das ovelhas. Tem que estar no aprisco. Aí está cheio da modinha,
irmãos. Não estou falando que é errado você assistir, não. Pelo contrário, você deve sim se encher. Mas você tem que dar prioridade a Belém. Onde é Belém? Casa do Pão. O lugar que Deus te chamou para estar. E amar esse lugar, irmãos. Amar esse lugar de tal forma, né? Não estou falando para você brigar pela placa da igreja, não. Isso é horrível, tá? Faça isso não. Ah, a igreja é melhor. Não. O lugar que eu estou é o melhor de Deus para mim. Nesse momento, o lugar que eu estou é o melhor de Deus para mim. E lute por ela. Acredito que não divulga a igreja. Tem vizinho que nem sabe que é a pessoa da igreja. Por quê? Porque ela está com os pés fincados em Moab. Está saindo do barco e ficando no mar. Então Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá o quê? Não terá fome. Ou seja, aquele que se aproxima de Jesus nunca ficará no vazio, irmãos. A alma nunca vai ficar com fome. O interior dela não vai ficar no vazio. Tem gente que às vezes, quando atendemos assim, né? Eu estou com vazio por dentro. Eu até brinco. Comeu hoje? A comida, pastor, uma almoção. Então é um vazio espiritual. E a gente lembra de sustentar o corpo. Bate aquele paratão de feijão com arroz e farinha, carne seca, né? Mas esquece do espiritual. Aquele que só deixa para abrir a Bíblia na igreja, irmãos. No dia que a igreja for tirada, vai ficar perdido. Começa a abrir a Bíblia de casa. Aquele que só reconhece louvar a Deus na igreja, no dia que a igreja for tirada, vai ficar perdido, não vai saber adorar na tempestade. Só um alerta de Deus para nós. Tem muita gente desnutrida. É igual aqueles menininhos que a gente vê e chora. Aqueles menininhos da Etiópia. Só vê a costelinha na cabeça. Só tem cabeça para pensar em tudo. A estrutura física, mas dentro está cheio de fome. Ela precisa buscar mais a Deus. Ela precisa alimentar a alma. O diabo, irmão, não quer a sua casa. O diabo não quer seu carro, não quer seu dinheiro. O diabo quer a sua alma. Se ela estiver fraca, você não consegue crer em Jesus para te sustentar. E ele diz: quem vem a mim não terá o quê? Fome. Ou seja, ele tem aquela paz espiritual para te dar, aquela alegria completa, amém? Mas você não vai precisar de ninguém para essas coisas. Você vai ser feliz com Jesus. Você vai ter, né, aquela paz, aquela alegria, né, aquele semblante gostoso de uma pessoa que serve a Jesus. Vai vir a tempestade: não vou ligar não, Deus é dono do vento. Mas e a onda? Também não ligo não. Jesus, o meu Jesus andou sobre as águas. Ele mandou ficar quietinho no barco. Eu vou ficar, vou remar e vou chegar do outro lado. A pessoa tem ânimo, irmãos. Ela persevera, ela tem alegria. Dá o dia de culto, não quer estar na igreja, né? Não tem dia de culto, mas em casa ela está lá com louvor, com adoração. Está na pia, ela lavando vasilha, está cantando louvores, está trabalhando, capinando o quintal, mas está ali com alegria. Jesus, obrigado por esse trabalho. Mas quando a pessoa está desnutrida, ela reclama de tudo. Tem que lavar essas vasilhas. Mas está suja porque teve comida. Se teve comida, porque Deus colocou. Às vezes não pensa. Esse trabalho amaldiçoado que eu tenho, eu trabalho como escravo. Mas se você trabalha, você tem salário, porque é o salário que sustenta a sua família. Quando a pessoa está vazia, ela só vê reclamação, reclama de tudo. Ela está desnutrida. E a pessoa não está com fome, irmãos, e não vai no lugar certo, qualquer coisa serve. Você vê essas pessoas aí na rua, elas fazem o quê? Fica remexendo aonde para comer? No lixo. Lembra do filho pródigo? Desejou comer a comida dos porquinhos? O porquinho já estava olhando para ele: tira os olhos, que isso aqui é meu. Ele desejou, mas diz a Bíblia que ele nem pôde pegar a comida dos porcos. Nem pôde. Né? O porquinho saiu vencendo.
a vida é minha. Já ele passa pelo controle, irmãos. A pessoa vai só definhando. Mas Jesus traz esperança, amém? E ele diz mais: e quem crê em mim, né? Aquele que tem fé em Jesus, confia nele, aceita ele como Salvador, não sou meu pastor, nada vai me faltar. Esse nunca terá o quê? Nunca terá sede. Aquele que crê em Jesus nunca vai padecer sede de justiça, porque Jesus vai ser a esperança dele. Jesus vai ser o milagre dele. Jesus não vai deixar ele na mão, não. Pelo contrário, não, eu vou honrar esse meu filho, porque esse meu filho na tempestade está me honrando. Eu vou socorrer esse aqui, porque esse aqui, mesmo na tempestade, está clamando o meu nome, está crendo. Ele não vai ter sede de justiça, não. Então a gente percebe que a compreensão aqui de Deus, que a gente tem de Deus, de Jesus, ainda é muito pequena. Por quê? Porque a gente busca pouco. Pastor, demora um pouquinho no culto, mas doer a coluna. Mas quantas noites a gente não passou na bebedice, né? Para quem tinha essas práticas, né? Quantas noites ralando o bucho no forró, na verdade? Os pés queriam ficar empoeirados, na roda de amigos, conversando, blá 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 blá. Quantas noites assistindo televisão, noite inteira, aí começa a minha vida. Ai, Senhor, perdoa o brasileiro do juízo. É falta da gente buscar mais. O fraco não consegue. Mas quem está forte resiste. Quem está forte, eu vou chegar. A estrada é longa, mas eu vou chegar. Mas não é para parar para desanimar, amém? Mas é para poder recuperar o fôlego. Jesus, tem que continuar caminhando. A estrada é muito longa. E aí você chega. E quando chega, tem pão para você físico, tem pão espiritual, tem tudo quanto é tipo de pão para você. É gostoso quando a gente chega na padaria, tem um monte de variedade, não é verdade? Você vê lá pão de sal, pão de doce, né? Para quem está na internet aí, pão francês, né? Que a gente chama aqui na descrição de pão de sal. Tem pão com açúcar, pão com leite de pó, tem pão de cereja, tem pão de tudo quanto é tipo, né? Tem pão com aquele creme em cima, a gente na casa fala pão de melequinha. Compra um pão de melequinha, aquele pão com creme em cima, aquele creminho amarelinho, né? O creme de ovos lá que eles falam, né? É bom quando a gente chega na padaria, irmãos, ver uma variedade de pães que a gente pode escolher. Mas quando a gente chega na padaria e não tem nada, aí a gente sai nervoso, não é verdade? Vem comprar o pão, não tinha pão. Então fica na direção de Jesus. E a gente vai encerrando aqui no 66. Versículo 66, vamos lá? E aí, irmãos, né, é satisfação para a alma e para o espírito. O espírito nem vai ficar desidratado, porque quem bebe pouca água é desidratado, né? Até as lágrimas é difícil de cair, porque é tão desidratado que lágrima não tem. Tem que beber água, pastor, tem que beber água, irmãos. Beber água física e muito mais ainda espiritual. Mas vamos aqui, ó. Versículo 66. E desde então, né, desde que Jesus disse tudo isso, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam. Por quê? Porque não quiseram comprometer. Então é mais fácil o quê? Vão desistir, vão virar as costas, vão parar de beber, vão sair de dentro do barco. Vamos lá para Moab. Vamos buscar novos horizontes, novos portos. Quem está fraco, irmãos, não vê nem a tempestade. Dentro do Jonas, dentro do barco se arrebentando, e ele lá o quê? Dormindo. Até que o capitão falou: ô tormente, acorda, eles não estão vendo que estou arrebentando, não? Dá um jeito na vida. Para quem está com sono espiritual, né? Não consegue acordar, não. Está vendo a vida se acabando na frente. Vou fazer o que, né? A vida é assim. O que eu posso fazer? Fulano não quer mudar. Pode fazer muita coisa. Quem crê e quem vem até Jesus nunca terá fome, nunca terá sede. Mas muitos deram para trás, né, irmãos? 67. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirarmos? Eu falei de manhã
E Jesus abre a porta para você, irmãos. Jesus abre a porta para você. Para você entrar, se você quiser. Mas Ele também abre para você sair. Jesus não quer ninguém na presença dele obrigado. Ele não quer ninguém aqui só por causa de bens. Ele quer pela fonte. Confiança. Não, Jesus falou aqui porque eu confio, buscando o reino de Deus. Mas aí Jesus falou, vocês querem também? Ninguém é obrigado não. Irmãos, ninguém é obrigado a fazer nada. A verdade é essa. Você não é obrigado a estar na igreja, você não é obrigado a ler a Bíblia, você não é obrigado a orar. Mas se você quer uma mudança de vida, irmãos, faça isso por amor de Jesus. Sua vida vai mudar. Busque o Senhor com intensidade. Quanto mais você busca de Deus, mais você tem Deus. Quanto mais você busca, mais você compra. E aí é fácil resolver os problemas. Não vai precisar sair do barco, não vai precisar ter medo, não vai precisar dormir no fundo do barco, não vai precisar ir para a boate. Você vai ficar ali tranquilo. Não, no meu Senhor tem a salvação. Vamos encerrar aqui? 68. E respondeu-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida, só o Senhor tem o pão. Ele está falando, para onde que eu vou? Para quem que eu vou? O Senhor tem pão de tudo quanto é tipo. O Senhor tem uma variedade de pão. E ele diz aqui, ó, e nós temos crido, 69 aqui, ó, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pronto, né? Nunca mais o Pedro teve fome. Até no arrependimento ele lembrou de Jesus. E o Pedro, depois que se converteu, irmão, se tornou o maior pregador do mundo. Numa reunião dele, quase 3.000 almas se converteram. Aí o Sinédrio foi lá, mandou prender. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo da prisão de Pedro, se converteu mais 5.000. É isso que Deus faz, irmão. O momento pode parecer difícil, mas vai gerar um resultado muito grande. Não saia de Belém. Receba o pão da vida. Você nunca mais vai ter sede e nem fome. Amém? Aplauda Jesus bem forte. Amém. Glória a Deus. Ele disse que tiraria do nosso meio todas as enfermidades. O Senhor está te libertando agora. Ele está tirando a enfermidade do espírito. Ele está tirando a enfermidade do seu corpo. A enfermidade do seu coração, a tristeza. Tristeza é uma enfermidade, meu irmão. Desânimo é uma enfermidade espiritual. Ele está tirando agora. Ele está te fortalecendo para você permanecer na casa do pão. Ele está te fortalecendo para você ficar no barco da palavra.
precisando. Esse povo está precisando agora. Como se fosse a última coisa. E como se fosse a única coisa. Que quando a gente tem a solução de um problema, ou assim os outros se solucionam. Porque a pessoa, quando ela está saciada, ela tem força para caminhar, ela tem forças para lutar. Assim. Ela está tendo uma luta agora, meu Deus, para não perder a alma dela. O diabo está ali doidinho para devorar, mas ela está dizendo: na minha alma é do Senhor, meu espírito é do Senhor, meu coração é do Senhor, minha vida é do Senhor. Eu não vou sair do barco, não. A gente está acabando uma batalha agora, Senhor. Ela está fortalecida para isso. E quando ela estiver cheia do Senhor, ela vai ter tantas variedades de pão. Ela vai navegar no barco da palavra. E ela vai chegar onde precisa chegar, Senhor. E eu quero beber no delírio do Senhor. Sacia minha sede ao meu interior. Eu quero fluir em paz. Fonte de águas vivas, tu és minha fonte, Senhor. Eu não vou virar as costas, Pai, que até mesmo não tem nem para onde ir, e eu não tenho nem quem me receba da mesma forma que o Senhor me recebe. Eu não tenho nem quem me ame da forma que o Senhor me amou primeiro. Essa pessoa está dizendo: Senhor, esteja longe de mim essa parte, um coração mau e infiel. Não quero te trair, não, Senhor. Eu não quero sair da tua presença, não. Eu não quero afundar no meio do caminho, não. As ondas, as águas, o mar, os rios não te submergirão nem te afogarão. Fica quietinho no barco da palavra. A calmaria vai chegar. Fica quietinho na casa do pão. O sustento vai chegar. Vai até Jesus. Ele tem o pão da vida. Crê em Jesus, Ele tem a água da vida, Ele é a água, Ele é o pão. Ele está dizendo: eu tenho para você vida e vida com abundância. Então eu te digo, meu irmão, se alimente dele, fortaleça-se